ACH0051 Estudos diversificados. Bioquímica. Enzimas. Os objetivos da aula de hoje são comparar uma reação química espontânea com a mesma reação na presença de um catalisador, conhecer as 3 maneiras para aumentar a velocidade de uma reação, entender como as enzimas asseguram a velocidade adequada e especificidade para as reações químicas que mantêm a vida, conhecer a derivação da equação de Michaelis-Menten e usar essa equação para obter os parâmetros enzimáticos mais utilizados, V máximo e Km. Essa é a estrutura da hemoglobina. Então, utilizando os conhecimentos da aula anterior, você vê que a hemoglobina ela é uma proteína de 4 subunidades. Isso aqui é uma estrutura quaternária, né? Uma subunidade dessa é uma estrutura terciária. Essa alfa-hélice é a estrutura secundária e a sequência desses aminoácidos é a estrutura primária. Como funciona a hemoglobina? Vamos chamar tudo isso daqui de HB, que seria a hemoglobina. Quando você respira, a hemoglobina que está dentro da hemácia, então aqui está até em vermelho, né? O seu glóbulo vermelho. A hemoglobina que está dentro da hemácia, ela guarda o oxigênio e transporta até os tecidos. Então, do seu pulmão até o seu dedinho do pé. Quando essa hemácia chega pelos vasos sanguíneos no destino, no tecido-alvo, ela liberta o oxigênio. Como? A hemoglobina dissocia do oxigênio e aí ela obtém um próton, um H+. A hemoglobina se protona vira HHB. O oxigênio sai do sangue, do plasma, entra na célula. Aí a sua célula respira, ela usa o oxigênio. E você, depois de processar isso, nós estudaremos isso nas próximas aulas, né? Depois de processar os alimentos que você ingeriu, que são oxidados por esse oxigênio, produz CO2. Esse CO2 é o gás carbônico da sua respiração também, então você exala isso. O CO2 ele sai para o plasma, entra na hemácia, dentro da hemácia, CO2 é combinado com água, vira ácido carbônico. E aqui, dentro da hemácia, tem uma enzima que faz isso, chamada anidrase carbônica, né? Mas, naturalmente, o CO2 se combina com H2O, forma ácido carbônico. Esse ácido carbônico é quem doa o seu H+, para a hemoglobina que acabou de perder o oxigênio, e fica assim. E vira bicarbonato que vai para o plasma. Olha que interessante. O CO2, os gases, eles têm uma solubilidade muito baixa, eles são apolares, né? Tem uma solubilidade baixa em água. Então não tem como o CO2 ele migrar pelo seu sangue, né? Também a ideia não é o seu sangue ser igual a Coca-Cola, né? Gasoso. Mas você pode transportar outras coisas, você pode transportar um íon e você já deve imaginar que esse íon, bicarbonato, ele vai fazer outro caminho. Então, qual é o caminho? Isso aqui é o seu alvéolo. Você respira O2, que passa pelo plasma, entra na hemácia. A hemácia está assim, HHB. Lembra? Ela se protonou com um bicarbonato aqui, ó, na formação do bicarbonato. Então, agora, ela vai receber o O2, vai ficar HHBO2, e o bicarbonato que você entregou no plasma, entra também. Esse próton é doado, o bicarbonato é protonado, vira ácido carbônico. A anidrase carbônica converte ácido carbônico em CO2 e água, e esse CO2 você exala. Então, hoje, pela primeira vez, você entendeu o seu mecanismo de respiração. Por que o corpo tem que ter essa anidrase carbônica? Por que é necessário uma enzima para fazer isso? Vamos comparar a hidratação espontânea e catalisada do CO2. Então, CO2 mais água, CO2 gasoso mais água, vai dar bicarbonato aquoso. Então, hidratação espontânea, que é aquilo que ocorre, né? Você pega um copo d'água, põe em cima da sua mesa, ela espera.
A velocidade dessa reação aqui, né, da reação direta, é 0,15 segundos a menos 1. Bom, vamos converter isso para alguma coisa que a gente consegue entender, né? 0,15 segundos a menos 1 é 0,15 moléculas por segundo. 60 segundos corresponde a 1 minuto. Aí você corta segundo, multiplica 0,15 por 60 e divide por 1, 9 moléculas por minuto. Então, a cada 1 minuto, 9 moléculas de CO2 entram espontaneamente no copo d'água. E a hidratação catalisada pela anidrase carbônica? A hidratação da anidrase carbônica é 10 elevado a 6 segundo a menos 1, que equivale a 10 elevado a 6 moléculas em um segundo. 1 milhão de moléculas por segundo. 60 segundos é 1 minuto, corta segundo por segundo, 1 milhão vezes 60 vai dar 6 vezes 10 a sétima moléculas por minuto. 60 milhões. Agora você sabe por que é necessário a enzima. Porque demoraria muito para você conseguir fazer com todo aquele CO2 que é produzido nos tecidos da sua respiração fosse convertido em ácido carbônico para virar bicarbonato e ser transportado. Então é óbvio que você tem que ter coisas que funcionam em velocidades altíssimas. Essas são características das enzimas, guarde aí. E como é que funcionam essas enzimas? Isso é uma reação típica, um reagente A com B está em equilíbrio, produzindo C mais D. Para a manutenção da vida, eu preciso de duas exigências fundamentais nessas reações aí. A primeira, elas têm que ocorrer a velocidades adequadas. Você vê que está em itálico aqui, né? Velocidades adequadas à fisiologia celular. E essas velocidades adequadas têm que ser muito rápidas. A necessidade que você tem é praticamente instantânea. Então, você tem várias coisas que permitem isso, né? Além das enzimas, você também tem sua circulação, né? Os seus vasos, seu coração bombeando e causando a perfusão dos substratos. Mas isso é importante, tem que ser rápido. Não só isso, porque fazer rápido pode levar à impressão de que é de qualquer jeito. Não. Tem que ser altamente específico, de modo a gerar produtos definidos. Por que isso? A célula, eu posso comparar ela, né, no metrô da linha vermelha às 18 horas, em 2018. Extremamente lotado. Então, isso é a célula. É um ambiente cheio de moléculas, com pouco espaço entre elas. Então, como que eu vou distinguir uma molécula da outra se tem tantas? Então, eu só posso reagir com aquela molécula específica. E é essa que é a capacidade que as enzimas têm. Elas são rápidas e são específicas. E isso atende às necessidades do organismo e permite a vida. Como que se estuda essas enzimas? Bom, primeiro a gente precisa ter uma ideia de como calcular a velocidade, né, dessas reações aí. Uma reação desse tipo. Quem encontrou essa lei de velocidade foram os químicos Gutenberg e Vage, né? O Vage, ele casou com a filha do Gutenberg, né? Aqueles estão aqui num bar esperando vir a cervejinha, e eles enunciaram a seguinte lei: a velocidade da reação ela é uma constante vezes o produto dos reagentes. Logo de cara você já consegue entender, olha, eu sei como aumentar a velocidade da reação. Sim, você sabe. Põe mais A, vai formar mais C mais D. Põe mais A, põe mais B, vai formar A mais C mais D. Então, o que acontece? Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a velocidade da reação, a velocidade direta. Isso é uma coisa que você pode guardar aí, porque é bastante útil. Outra coisa que o pessoal descobriu ao estudar essas reações, né, é que eu preciso de uma energia mínima para que a reação ocorra. Esse gráfico ele tem no eixo Y essa energia e no eixo X o que a gente chama de caminho de reação. É mais ou menos equivalente ao tempo, mas é que esse caminho não é só o tempo, ele é
as estruturas que as moléculas assumem no espaço ao longo do tempo. Ele é duas coisas, né? Então, você tem CO2 e água. CO2 e água eles vão se encontrar. Para que eles se encontrem e ocorram reação química, eles têm que se encontrar da forma efetiva, da colisão efetiva. Então é como você cerrasse os seus dois punhos, né? Então você fecha as duas mãos em punho. Então você quer que o choque seja quando você tem um punho olhando para o outro. Então você tem os dedos tocando uns nos outros, né? Inclusive os nós dos dedos. Essa é a única colisão que dá reação. Qualquer outra forma em que as mãos se encontrarem, não dá. E aí, uma forma de você fazer as moléculas se encontrarem desse jeito, porque elas estão se mexendo, as moléculas não param de se mexer no espaço, é você dar mais energia, porque aí você aumenta o número de poses em que elas se encontram. Você dá energia até que encontre o estado de transição, que é o momento em que elas estão alinhadas. E atingindo essa energia, depois tudo cai e a energia ela diminui até formar os produtos. Então aqui está o meu CO2 e água e aqui está o meu H2CO3. Os reagentes e os produtos. A energia necessária para chegar a esse estado, que a gente chama de estado de transição, é energia de ativação, EA. E aqui é sem catalisador, sem enzima. O que acontece quando eu uso uma enzima? Eu reduzo a energia necessária. O que seria isso? Seria o seguinte, vamos imaginar que você e um familiar seu estão fazendo uma brincadeira. Então, você vai pegar seus punhos fechados, vai ficar mexendo de várias formas no espaço. Roda ele à vontade. Aí o seu parente ele pega as suas mãos e posiciona elas, dedos contra dedos, e encaixa um no outro. Ou melhor, ele só posiciona, né? Ele coloca um dedo apontado para o outro e deixa ali. Esse posicionamento ele é feito pela enzima. Então, o que ela faz, na verdade, é, de todas as possibilidades de movimento que as moléculas têm, ela vai reduzir esse movimento para poucos movimentos. Que isso permite chegar nesse estado de transição. E aí eu reduzo a energia que é necessária. Então, essa que é a mágica da enzima. Ela tem uma estrutura que permite o que a gente chama de colisão efetiva. Olha isso daqui. Você viu que eu tinha que subir aquela energia, né? Se eu não tenho enzima, o que eu tenho que fazer então? Se eu não tenho enzima, eu tenho que dar energia para as coisas. E a forma de dar energia é aumentando a temperatura. Esse gráfico ele mostra que o número de moléculas e a quantidade de energia que elas têm. Você vê que forma um sino, né? Então tem, por exemplo, na temperatura 1, que é mais baixa, muitas moléculas com essa temperatura T1 e cada vez menos moléculas fora de T1 ou acima de T1. Se eu aqueço isso, se eu toco fogo nesse sistema aqui, as coisas todas elas vão ficar, as moléculas elas vão ganhar energia, mas forma sempre uma distribuição, né? Daquelas mais aquecidas, as menos, as mais. É sempre uma distribuição. Então, se eu dou energia, se eu aumento a temperatura do sistema, eu consigo aumentar a energia das moléculas e isso é bom porque me deixa mais próximo da energia de ativação. Olha essa curva. Isso aqui é aquela mesma curva. Tem uma família de moléculas, sei lá, CO2, e na temperatura 1. E veja que interessante, algumas já têm energia de ativação, pouquíssimas. Na verdade, você está exagerado, né? Não é esse laranjinha não, é bem menos aqui, bem aqui embaixo. Mas ele tem que exagerar para ilustrar para você. Então são poucas que têm essa energia de ativação. Como que eu sei? Qual é a evidência que eu tenho disso? Ah, você tem várias. Então, por exemplo, você pega uma folha de papel, né? Não sei se você tem aí. Pega um caderno seu, antigo, de quando você era muito pequeno, né? Você vê que a folha já está amarelada. Ela está reagindo com a celulose do papel, está reagindo com o oxigênio do ar. Por quê? Porque algumas moléculas, pouquíssimas, já estão orientadas. Então a tendência, ao longo de milhões de anos, é esse papel deixar de existir. Porque ele vai sendo oxidado, ele vai sendo degradado.
E vai demorar muito, mas enfim, porque as moléculas pouquíssimas estão já com energia suficiente para ter a conversão, né, estado de transição. Se você aumenta a temperatura, opa, aí você conseguiu fazer com que uma grande parte dessas moléculas adotassem a conformação necessária para o choque produtivo. Então tá aqui, colidiu e você consegue ter mais reação. Que é você pegar um papel e tocar fogo nele. Não é isso? Quando você põe o fogo no papel, você dá mais energia, aumenta a temperatura, o número de moléculas que atinge a energia de ativação é maior. Por isso o papel pega fogo, porque o calor permite que as moléculas de celulose e de oxigênio se orientem de tal forma que ocorre a colisão produtiva. Agora, o que é a enzima? A enzima, ela reduz a temperatura que é necessária para isso acontecer. E é por isso que você é possível, por isso que a vida é possível. Eu tenho reações químicas que ocorrem em temperaturas menores. Então isso aqui é a grande vantagem de ser um ser vivo. Você pode fazer uma química muito boa a uma temperatura baixa. Claro que isso vai ter um custo energético, mas esse custo energético a gente vai aprender ao longo da disciplina, né? A célula contornou esse problema muito bem. Então, o catalisador, ele reduz a energia de ativação, que nada mais é que reduzir a energia que é necessário para que todas essas moléculas estejam na orientação que permite formar o estado de transição. Então, usando isso que a gente acabou de aprender, você chega à conclusão que a velocidade de reação ela pode ser aumentada de pelo menos 3 maneiras, né? Aumenta a concentração dos reagentes, a velocidade mais rápida. Ok. Outro, aumenta a temperatura. Então você dá aquela aquecidinha e as coisas vão para frente. Você viu? Eu estou dando mais energia, eu estou chegando mais próximo da energia de ativação. Ou eu diminuo a energia de ativação usando um catalisador. Então eu não quero aquecer, mas eu posso orientar as moléculas de tal forma que elas atinjam esse estado de transição e elas tenham a oportunidade de ter a colisão produtiva, né? Que foi o que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Então se eu aquecer, eu levo todo mundo para cá, mas eu não preciso necessariamente aquecer, eu preciso de um catalisador nessa temperatura baixa que simplesmente orienta as moléculas, que é aquele papel que eu te falei, do seu familiar, do seu parente, que vai segurar as suas mãos e orientar elas na orientação da colisão produtiva. Nos organismos biológicos, esses catalisadores que fazem isso daqui têm nome, enzimas. E os reagentes que reagem no sítio ativo das enzimas são chamados substratos. Como que o reagente como que ele tem acesso, como que ele se encaixa no sítio ativo da enzima? Existem 2 modelos para isso. Um modelo mais antigo, que é o modelo chamado chave-fechadura. Então tem o substrato, esse substrato ele vai encaixar no sítio ativo, e você vê que o substrato e o sítio ativo eles têm uma complementariedade espacial. Então um encaixa no outro e eu formo o complexo enzima-substrato ES. Então por muito tempo a gente achou que era assim. Tem aspectos positivos e negativos do modelo. A gente não vai lidar, né, com a parte problemática física estrutural disso, mas você tem que ter uma noção que esse foi o modelo inicial. Mais para frente o pessoal entendeu que na verdade o que ocorre é que há uma mudança de conformação, é mudança da estrutura espacial da enzima que é induzida pelo encaixe ao substrato. Veja essa enzima aqui. Ele destaca para você 2 regiões, 2 domínios da enzima, né? Lembra que era domínio? Regiões que tinham novelamentos diferentes, né? Esse aqui e esse aqui. O substrato encaixa aqui, no sítio ativo. Olha o que acontece quando ele entra. Os domínios eles se aproximam.
Então, eu mudei a conformação. Essa estrutura não é essa. A enzima se fechou. E isso foi induzido pela associação ao substrato. Então, não é chave e fechadura, não é um encaixe perfeito. É uma alteração estrutural induzida que leva a enzima a ter acesso ao seu substrato e reagir, fazer ele reagir. Então, não é tão simples chegar nesse estado de transição aí. Mas essa movimentação da enzima, ela permite chegar nesse estado e exigir menos energia de ativação. Bom, agora vamos ver manutenção da vida com as enzimas. Lembra que a gente tinha que ter moléculas que fazem reações químicas muito rápidas, que são muito específicas, certo? Pois bem, as enzimas diminuem a energia de ativação, levando a altas velocidades de reação. Óbvio, se eu diminuo a energia de ativação, o tempo que eu preciso para ocorrer a reação é menor. Então, consegui velocidade. Elas são muito específicas, muito específicas. Então, elas não vão reagir com outras moléculas. Eu posso dizer que nem sempre é assim, elas conseguem reagir, mas a eficiência e a velocidade é muito baixa. Então, a especificidade acaba sendo muito alta por causa disso daí. E, em geral, a célula organiza as coisas de um jeito em que a enzima ela não vai entrar em contato com moléculas muito parecidas, exceto por várias exceções. São sintetizadas pelas próprias células. Óbvio, né? Se eu estou querendo manter a vida, eu não posso depender do que está lá fora, né? A célula faz isso. No DNA tem a informação genética que vira um RNA mensageiro, é lido por um ribossomo no citoplasma e produz a própria enzima. E elas estão em concentração em atividades moduláveis. Isso é um outro aspecto importante. Se eu aumento ou diminuo a concentração da enzima, veja, ela aumenta a velocidade, certo? Se eu aumento ou diminuo a concentração dela, eu altero a velocidade em que está acontecendo essas coisas. Logo, eu consigo adequar o metabolismo à necessidade do indivíduo. Porque o indivíduo ele pode ter uma necessidade urgente ou ele pode não ter necessidade nenhuma. Né? O indivíduo, que eu quero dizer, a célula. Né? Então, isso permite ajuste fisiológico. Agora, vamos para uma parte matemática que lida com os equilíbrios envolvidos nessa cinética enzimática, cinética das enzimas. O equilíbrio é o seguinte: enzima E mais substrato S em uma reação direta forma o complexo enzima-substrato, ES. E existe uma constante de velocidade K1 relacionada a essa reação. ES ele pode retornar, por equilíbrio, a E mais S. E há uma constante de velocidade que a gente vai chamar de K-1. ES, por sua vez, uma vez formado, ele pode se transformar em enzima mais produto, E mais P. E há uma constante de velocidade associada a isso, K2. E mais P, no momento em que a enzima produz o produto, que ele ainda não se destacou dela, por esse breve momento, essa reação pode retornar. E a constante de velocidade disso é K-2. Então, são esses os equilíbrios envolvidos na cinética enzimática. Se nós conseguirmos estudar essa equação matematicamente, a gente vai determinar várias coisas, parâmetros da enzima. Então, vamos lá, vamos estudar. A única ferramenta que nós temos até agora que vimos é a equação de Gutenberg-Farage. Então, eu vou aplicar a lei de velocidade, né, V igual a K, a concentração dos reagentes, produto da concentração dos reagentes, para esse sisteminha aí. Então, vamos lá. V1, que é essa velocidade para cá. K1, concentração dos reagentes. Concentração de E, concentração de S. E V-1, para cá. K-1, concentração de S. E V2. K2, concentração de ES. Veja que só tem S aqui, né? E V-2. Concentração de E, concentração de P, produto, vezes K-2, é V-2. Eu disse aí, né, é um problema bem difícil. Por que é um problema bem difícil? Olha isso, eu tenho 4 equações. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. 7 variáveis. O substrato eu sei quem é, porque sou eu que adiciono lá no tubinho de ensaio, né? Mas eu tenho 4 equações e 7 incógnitas. Não dá. Se você já fez um sistema de equação, você tem que ter o mesmo número de equações para o mesmo número de incógnitas. Então isso daí ficou, durante muito tempo, muito difícil de resolver. Ninguém conseguia avançar na matemática disso, para facilitar a compreensão das enzimas. Até que veio essa dupla aí, Leonor Michaelis e Maud Menting. Maud Menting, Leonor era um pesquisador alemão, né? Maud Menting era uma pesquisadora canadense. E Miss Menting, ela queria fazer doutorado no seu país, mas na época, né, era proibido fazer, as mulheres não tinham direito de fazer doutorado no Canadá, né? Numa época em que a nossa sociedade ainda não estava tão evoluída. E ela falou, não, mas eu quero fazer doutorado, e ela foi para Chicago e fez nos Estados Unidos. Depois ela foi fazer se doutorou lá. Depois ela foi para a Alemanha fazer um pós-doutorado. Lá ela conheceu o professor Leonor Michaelis. E eles se debruçaram nesse problema da cinética enzimática, né? Então foi muita determinação dela, né? E graças a eles a gente chegou a essa equação, que é a famosa equação de Michaelis-Menten, né? Então Miss Menten, ela era médica e bioquímica, né? E ela trabalhava com pediatria, né? E nada se antepôs a ela. Ela não ganhou o prêmio Nobel, mas essa é uma das conclusões mais profundas da bioquímica, né? E hoje, é óbvio, existem vários prêmios e vários reconhecimentos que levam o nome de Maud Menting. Bom, como que essa dupla resolveu esse problema? Eles olharam o seguinte, olha esse V2 aqui, V-2, que é essa equação aqui. V-2 é igual a concentração de E de P vezes K-2. Tá ok. Então, eles pensaram assim, mas e no comecinho da reação? Bem no comecinho, acabei de jogar o E e o S, começou a formar essas coisas aí, o que está acontecendo? Para saber coisas quando estão em situações limites, a gente usa um negócio de matemática chamado limites, né? Limite de K-2 e P, quando P tende a zero, é zero. Então, quando o produto é tão pequenininho, não formou nada, essa velocidade de retorno, ela é desprezível. Não tem nada voltando. Porque é no começo da reação, acabei de iniciar a reação. Então, essa foi a primeira sacada deles. Logo, V-2 é zero, porque está no começo da reação, tempos iniciais. Isso só vale se o substrato tiver em um largo excesso, 100 vezes mais que a enzima, uma concentração muito alta. Olha essa curva aqui, essa é uma curva de cinética enzimática, né? Daqui você vê a concentração de enzima vai caindo com o tempo, porque ela vai formando complexo ES com o tempo. E essa concentração do produto que vai subindo e essa concentração de S. Quando tem dois tracinhos aqui, porque é muito maior que essa própria escala, né? É maior que isso, mas eles cortaram aqui para poder desenhar tudo num só. Com o tempo o substrato vai acabando, certo? O produto vai se formando, até que o ES desaparece e volta a ter enzima livre. Mas olha no tempo inicial. Veja, isso aqui está bem exagerado, né? No tempo inicial, a concentração de produto que eu tenho é desprezível. Lembra que isso daqui, né, é muito lá em cima, só que eles representaram assim. P é desprezível. E aí eu já formei o complexo ES, inclusive a concentração de S está meio constante aqui. E eu tenho um excesso absurdo de S. Então é exatamente nesse ponto que eles estão falando. Tempos iniciais. Ok. Então eu posso reescrever essa equação desta forma. Eu tiro essa parte do equilíbrio, porque é isso que acontece, forma o complexo ES, aí ele tem dois destinos, ou ele volta ou ele vira produto. Ok. Mas não para por aí. A segunda parte do raciocínio. Qual que é a velocidade de formação de ES? Essa aí é fácil, né? A velocidade de formação de ES é V1, que
está formando ES para cá. Então, V1 igual K1 ES. Fácil. É só usar a lei de Gutenberg-Vaage. E a velocidade de quebra, né? A velocidade de quebra está associada a duas constantes. Essa, que quebrou o complexo, e essa. Então, vai ser V-1, K-1 ES, e V2, que é essa daqui, K2 ES. Se eu somar essas duas equações, né? V-1 mais V2, é só somar exatamente nas colunas, né? Vai ser igual a K-1 ES, K2 ES, fatora, ES, K-1 mais K2. Logo, V-1 mais V2, K-1 mais K2 ES. Está aí, pronto. Isso a gente vai chamar de equação 4. Aí vem mais uma ideia deles, né? No início da reação, a concentração de ES se mantém constante. A concentração disso daqui, logo no começo, ela é constante, não muda. Hoje nós temos condições de contemplar isso, certo? Você está vendo, eles não viram, eles imaginaram essas curvas. E aí, no início isso aqui é constante, não vai mudar e vai demorar muito para mudar, até o substrato ser pequeno, tão pequeno quanto a quantidade de produto formado, né, na mesma escala. Então, como o substrato está em excesso, eu posso assumir que a concentração de ES não muda, certo? Ok, ES não muda. Se ES não muda, esse valor não muda, então significa que eu vou ter um equilíbrio, em que é o que a gente chama de estado estacionário. A concentração não vai alterar no tempo, ela estaciona naquele valor, porque o substrato está em excesso. Esse conceito é importantíssimo. Para fazer o experimento também tem que ser feito assim, né, com o substrato em excesso. Então, significa que, como isso não muda, a velocidade de formação vai ser igual à velocidade de quebra, para não mudar, certo? É o único jeito dessa concentração não mudar, que o quanto forma é igual ao quanto destrói, e a concentração do ES não se altera no tempo. Logo, essa velocidade aqui, V1, vai ser igual a V-1 mais V2. Velocidade de formação é igual à velocidade de quebra. 1 é igual a 4. Tá aí. K1 ES, K-1, K2 ES. Essa foi a primeira coisa que eles fizeram. A segunda, perdão. Então tá aqui, né? K1 ES, K-1, K2 ES. Olha só, eu tenho um monte de constantes. K1, K-2, K2, K-1. Vamos tentar isolar isso daí, né? Então vou rearranjar a equação. Então, o que eu fiz? Eu passei K1 para lá, então foi K-1 mais K2 dividido por K1, que é isso. E vou passar o S para lá, E vezes S dividido por S. Pronto. Tudo isso aqui é uma grande constante, que hoje nós, orgulhosamente, chamamos de Km. A constante de Michaelis de Menten. Está aqui. Então, eu consigo reescrever isso dessa forma. Concentração de ES igual ES sobre Km. Veja, isso aqui é Km, né? Certo? Então, que está no numerador. Então, eu vou passar isso para o denominador. E esse que está no denominador vai para o lado de lado igual, fica no numerador. Por isso que está ES igual a ES Km. Olha que bacana isso daqui. Eu tenho uma equação e 3 incógnitas. Eram 7 incógnitas. Já são só 3. Mas o número de equação ainda não é suficiente para resolver o problema. Mas você vê que eles são espertos, né? Esse valor aqui, eu coloco no tubo. Isso daqui é um número. Isso daqui eu não sei, isso eu não sei. Então, eu preciso achar alguma relação entre E e ES para prosseguir. Então, concentração de ES igual a concentração de E vezes S dividido por Km. Seja E a concentração de enzima livre, que não está ligada em nenhum substrato em um dado tempo, e ES, a concentração do complexo enzima-substrato em um dado tempo da reação, e ET, a concentração total de enzima, então ET igual I mais ES. Fácil. Toda enzima que eu coloquei no meu tubo de ensaio será igual à enzima livre mais a enzima associada ao substrato. Desta forma, isolando o E é esse aqui, né? Isolando o E, eu tenho que E vai ser igual a ET menos concentração de ES.
E aí eu posso pegar esse E, isso daqui, e substituir nesse lugar. Então, substituindo 10 em 9, você vai ter isso, né? Então, você vê que ele só pegou esse E aqui, colocou entre parênteses aqui, ET menos ES vezes S. Então, ele só rearranjou. Agora, a gente vai desenvolver isso. Então, você desenvolvendo a equação, você vai ter, aplicando a propriedade, aí, se você passa isso para cima, ES vezes KM vai ser igual ET menos concessão de ES vezes S. Aqui tinha que ter abre parênteses, né? Aí eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Então, vou ter ESKM igual a ET concentração de S menos ES concentração de S. E aí, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E eu sei o ET. Fui eu que coloquei no tubo. Mas eu não sei o valor de ES. Vou isolar ES. Então, passo o S para lá. ESKM mais ES concentração de S igual a ET vezes S. Fatora e o ES. Então, vai ser KM mais concentração de S. E passo isso para o lado de lá. ES vai ser igual a ET vezes concentração de S mais KM mais concentração de S. Isso eu sei, fui eu que coloquei no tubo, a energia total. Isso é um número que eu calculo. E isso eu coloquei no tubo. Eu só não conheço isso. Uma equação, uma incógnita. Que trabalho. Mas eles conseguiram. Daqui para frente, não precisa de mais grandes considerações, não. Embora tenha uma sacada muito boa que vai acontecer ainda. Mas eles resolveram o problema. Um problema que estava durando décadas para resolver. Então, vamos desenvolver isso daí. Essa é a nossa equação cinética da reação, né? Então, E mais S dá ES, E mais P. A velocidade da reação, a velocidade inicial, por isso que tem esse zero, vai ser K2ES. O que significa isso? Essa velocidade de formação do complexo, para cá, ela é muito rápida, forma muito rápido. Então, converter o substrato em produto vai ser a etapa mais lenta. Então, isso não contribui para a velocidade, só essa aqui. Então, isso aí, talvez você tenha estudado cinética química no ensino médio. A velocidade de reação é a velocidade da etapa mais lenta. Então, a velocidade inicial é K2 concentração de ES. É isso daqui. Ah, mas por que já não começou aqui direto? Porque eu não sei quanto vale ES. Então, não tinha o que fazer, certo? Mas agora que eu tenho essa equação, olha o que vai acontecer. Eu posso isolar a concentração de ES, que eu não sei o que é. ES passa isso para o denominador, né, o K2, V0 sobre K2. E isso daqui eu ponho do lado de cá. Então, substituindo, V0 sobre K2 igual a concentração de enzima total vezes concentração do substrato, dividido pelo Km mais concentração do substrato. Está aí, a mesma equação. Vamos isolar V0, que é o que eu quero determinar, a velocidade inicial. Então, V0 vai ser igual a K2 vezes tudo isso daqui. Eu só passei isso para cima. Agora, a última sacada. Veja, eu tenho essa reação aqui. Vamos imaginar, isso não acontece na natureza, mas a gente pode imaginar isso por questões matemáticas aí. Que toda enzima formou o complexo com substrato. Não há enzima livre. Nessa situação, a velocidade da reação vai ser a maior velocidade possível, ou a gente pode chamar de velocidade máxima. Se toda enzima ligar com o substrato, a velocidade é velocidade máxima. E qual é a velocidade máxima? A velocidade máxima é K2, que é essa velocidade, a constante de velocidade da etapa mais rápida, vezes ET, que seria se tudo isso daqui fosse toda enzima, certo? Ligar no substrato. Seria ET... K2, ET é a velocidade máxima de toda enzima que eu tenho. Agora, substituindo isso daqui na equação 16, eu chego a isso, porque K2 ET, que é isso daqui, eu vou substituir por V máximo, e aí V0 igual V máximo vezes concentração de substrato dividido por Km mais concentração
substrato. Essa foi a dedução da equação de Michaelis-Menten, que é fruto do trabalho de um professor muito determinado e de uma pesquisadora sem igual.